Receber a Sagrada Comunhão é o momento mais sublime da vida de um católico. É o encontro direto com Jesus Cristo, o corpo e o sangue do próprio Deus, oferecido em amor e graça para transformar nossa alma. Mas será que estamos realmente preparados para esse encontro tão sagrado? Papa Leão XIV, conhecido hoje como Robert Francis Prevost, nos alerta de maneira profunda e urgente. A preparação espiritual é fundamental e negligenciá-la pode colocar em risco a nossa comunhão com Deus. Antes de qualquer coisa, preciso entender que a preparação para a comunhão não é um ritual vazio ou uma formalidade religiosa. Ela é o verdadeiro caminho para abrir o coração a Cristo com reverência e pureza. Papa Leão XIV ensina que receber a Eucaristia exige um preparo que vai muito além do corpo. É o coração, a mente e a alma que devem estar alinhados em verdadeira comunhão. Não basta estar fisicamente presente na missa. É preciso estar espiritualmente disponível para acolher Jesus. Imagine se você fosse receber a visita de alguém muito querido, um amigo, um familiar, e estivesse com o coração cheio de mágoas, preocupações ou distrações. Não seria um encontro pleno. Da mesma forma, o encontro com Jesus na Eucaristia exige que façamos limpeza espiritual, um exame sincero da nossa alma para que nada impeça a graça de fluir. Robert Francis Prevost, em suas homilias e discursos, reforça a ideia de que a preparação espiritual começa antes mesmo de entrar na igreja. Cada passo dado em direção ao altar deve ser acompanhado por um passo dado em direção à humildade e à sinceridade interior. Ele costuma dizer: essa preparação envolve mais do que rezar rapidamente antes da missa ou cumprir um checklist exterior. É um chamado para a conversão verdadeira e diária do coração. O Papa também destaca que essa preparação exige um exame de consciência honesto e detalhado. É o momento de olhar para dentro e reconhecer onde falhamos, onde precisamos de perdão e onde podemos crescer no amor de Deus. Leão XIV lembra que a comunhão é uma união íntima, uma verdadeira fusão espiritual com Cristo e que não se pode unir o santo ao profano. Esse ensinamento ecoa a sabedoria antiga da Igreja, que sempre recomendou a confissão como um passo indispensável antes de receber a Eucaristia, especialmente quando há pecados graves no coração. Papa Leão XIV enfatiza que não se trata de medo ou culpa, mas de amor e respeito pelo mistério que estamos prestes a receber. Ele alerta: receber a comunhão sem preparo é como tentar abraçar um amigo enquanto ainda carrega uma mochila cheia de pedras. Você não só não abraça bem, como também se machuca no processo. Essa metáfora simples, mas poderosa, ilustra o que acontece quando nos aproximamos do altar com o coração pesado, cheio de orgulho, ódio, ressentimento ou descuido. Por isso, a preparação espiritual antes da comunhão é também um convite para a humildade. Reconhecer nossas limitações, pedir perdão e abrir espaço para a graça transformar nossa vida. Papa Leão XIV, em seus ensinamentos, ressalta que a humildade é a chave que destranca as portas da alma para que Deus possa agir plenamente. Além disso, ele fala que essa preparação é um ato de fé viva, que nos chama a confiar no amor de Deus e na força do Espírito Santo que nos transforma. Não se trata de uma obrigação vazia, mas de um gesto profundo de amor e entrega. O Papa nos lembra que a comunhão é uma fonte de vida, mas que precisa ser recebida com coração disposto e consciente. Outro ponto essencial que Papa Leão XIV destaca é a importância da oração no preparo para a comunhão. Antes de receber Jesus, devemos entrar em diálogo com Ele, abrir nosso coração em silêncio e escuta, pedindo que Ele nos purifique, nos fortaleça e nos guie. Esse momento de oração é um encontro pessoal e sagrado, que
que nos prepara para o grande encontro na Eucaristia. Ele diz com convicção: a oração antes da comunhão não é um simples ritual. É o instante em que nos colocamos diante de Deus para que Ele possa nos transformar. E é justamente nessa transformação que está o poder da Eucaristia, pois Jesus não apenas se entrega, mas nos transforma para que sejamos mais dele no mundo. Ainda, Papa Leão XIV enfatiza que a preparação espiritual não termina no momento da comunhão. Ela deve continuar depois, na ação de graças e na missão que recebemos para o dia a dia. Preparar-se bem para a comunhão é preparar-se para viver uma vida santa, para ser um testemunho vivo do amor de Cristo. Ele alerta para um erro comum. Muitos recebem a comunhão com frequência, mas esquecem que a verdadeira preparação é um convite para a conversão constante, para que a graça recebida não seja em vão. Por isso, o verdadeiro preparo é contínuo, uma jornada diária que nos aproxima de Deus e nos transforma aos poucos. Para concluir, a mensagem de Papa Leão XIV é clara e urgente. A preparação espiritual antes da comunhão é o passo mais importante para viver a fé com intensidade e verdade. Negligenciar essa preparação não é apenas um erro, é um risco para a nossa alma e para a experiência do encontro com Deus. Receber a Eucaristia é um momento sagrado que merece todo o cuidado e reverência. Por isso, siga o ensinamento de Robert Francis Prevost, o Papa Leão XIV vivo, que nos chama a uma fé profunda e sincera. Prepare seu coração, faça seu exame de consciência, ore com humildade e esteja verdadeiramente pronto para acolher Jesus em sua vida. Assim, a comunhão será fonte de vida, luz e transformação. Um verdadeiro renascimento espiritual que nos torna mais próximos de Deus e mais comprometidos com a missão de amar e servir no mundo. Receber a comunhão é, sem dúvida, o momento mais sublime e íntimo para um católico. É a recepção do corpo e sangue de Cristo, um encontro direto com o próprio Deus que se doa por amor a cada um de nós. Porém, este ato sagrado exige de nós uma atitude profunda de respeito, reverência e, acima de tudo, preparação interior. É justamente nesse ponto que o exame de consciência se torna indispensável. E o Papa Leão XIV, conhecido também como Robert Francis Prevost, tem sido um grande guardião dessa verdade essencial. Em seus ensinamentos e homilias, o Papa Leão XIV enfatiza com força que receber a comunhão sem um exame de consciência rigoroso é como tentar abraçar o Salvador com as mãos sujas. Ele alerta para o perigo de uma comunhão feita de forma mecânica sem o cuidado da alma, pois isso não só desrespeita o mistério que se recebe, como também pode afastar o fiel da verdadeira graça que a Eucaristia oferece. Mas afinal, o que é o exame de consciência? É um momento de reflexão profunda, honesta e sincera, em que o cristão revisita seus pensamentos, palavras e ações para reconhecer suas falhas, pecados e tudo aquilo que pode estar impedindo uma comunhão verdadeira com Deus. O Papa Leão XIV ressalta que essa prática não é um simples ritual religioso, mas uma chave fundamental para abrir a alma ao perdão e à misericórdia divina. Segundo Robert Francis Prevost, o exame de consciência deve ser um momento de encontro com a verdade. Ele nos convida a não ter medo de olhar para dentro, mesmo quando percebemos nossas fraquezas e erros. É na humildade do reconhecimento que encontramos o caminho para a verdadeira conversão. Ensina o Papa, sublinhando que a honestidade consigo mesmo é o primeiro passo para o crescimento espiritual. Esse momento exige também coragem. Coragem para admitir onde falhamos, para pedir perdão e para aceitar a necessidade da mudança.
Papa Leão XIV destaca que a confissão, quando necessária, é o complemento natural do exame de consciência, pois é nela que recebemos o perdão sacramental, o que nos torna dignos de participar da mesa do Senhor. É importante lembrar que o exame de consciência não serve para alimentar a culpa ou o medo, mas para preparar o coração para a comunhão em um estado de graça. Leão XIV alerta que a culpa mal compreendida pode afastar o fiel de Deus, enquanto o exame de consciência vivido com fé é uma porta para a misericórdia e a transformação. Outra lição fundamental do Papa Leão XIV é que o exame de consciência deve ser feito com atenção e cuidado, não às pressas. Ele lembra que é fácil cair na tentação de pular essa etapa por comodismo ou pressa, mas isso fragiliza a comunhão e empobrece a experiência espiritual. Dedique tempo para ouvir a voz do Espírito Santo, que guia seu coração e revela. Onde você precisa crescer, ele aconselha. Ele também ensina que o exame de consciência deve ser uma prática constante, não apenas nos dias de missa. A vida cristã é um chamado diário à conversão. E reconhecer nossos pecados e limitações diariamente fortalece nossa relação com Deus e nos prepara para a recepção digna da Eucaristia. Robert Francis Prevost reforça que a comunhão, sem exame de consciência, não é só um erro pessoal, mas uma ofensa à comunhão da Igreja e ao próprio corpo de Cristo. Cada um que se aproxima do altar representa a Igreja, o corpo místico de Cristo. Portanto, a pureza de cada fiel fortalece toda a comunidade, ensina o Papa, mostrando a dimensão comunitária desse ato sagrado. Além disso, Papa Leão XIV destaca que o exame de consciência não precisa ser um momento de solidão ou medo, mas pode ser iluminado pela oração e pela meditação nas Escrituras. Ele recomenda que se faça este exercício com o coração aberto, pedindo a ajuda do Espírito Santo para enxergar com clareza os caminhos de conversão. Ele lembra que muitas vezes o pecado pode estar escondido em atitudes pequenas, mas que corroem a alma, como o orgulho, a falta de perdão, o egoísmo e a falta de caridade. O exame de consciência ajuda a trazer esses detalhes à luz, permitindo que o cristão se purifique e se renove. Papa Leão XIV alerta contra a indiferença espiritual, um dos grandes inimigos da fé hoje. Aquele que recebe a comunhão sem exame de consciência corre o risco de se tornar um cristão morno, sem fogo no coração e sem verdadeira transformação interior. Por fim, o Papa nos chama a olhar para a comunhão como o encontro com o amor que tudo transforma. Um amor que purifica, renova e fortalece. E para que esse encontro seja pleno e real, o exame de consciência é a preparação essencial, o momento em que abrimos nosso coração para receber esse amor com pureza e sinceridade. Assim, nunca receba a comunhão sem antes fazer seu exame de consciência, pois é esse gesto simples e profundo que nos mantém verdadeiramente unidos a Cristo e à sua Igreja. Imagine entrar em um templo sagrado, o lugar onde Deus se manifesta na Eucaristia, mas com o coração pesado, carregado de mágoas, ressentimentos, dúvidas e angústias. Será que esse peso interfere na nossa comunhão com Deus? O Papa Leão XIV, o atual Papa Robert Francis Prevost, nos alerta com urgência sobre esse risco espiritual que muitos enfrentam sem perceber. Entrar na igreja com o coração pesado é como chegar ao altar com uma cortina fechada entre você e Deus, ele costuma dizer, mostrando a importância de um coração leve e aberto para a verdadeira experiência da fé. Neste roteiro, vamos explorar profundamente por que é fundamental evitar essa condição e como o Papa Leão XIV nos guia para preparar o coração antes de atravessar as portas sagradas, para que possamos viver a liturgia e a comunhão com plenitude.
Primeiramente, é essencial compreender que o coração pesado não se refere apenas a questões físicas ou cansaço, mas a um peso espiritual. Aquelas preocupações que nos corroem internamente, como o rancor, a culpa não resolvida, a ansiedade e a falta de perdão. O Papa Leão XIV destaca que um coração pesado pode bloquear a graça de Deus, pois ele encontra dificuldade em agir quando há resistência interna. Este ensinamento nos lembra que a oração e a participação na missa são momentos privilegiados em que a graça divina quer entrar para nos curar e transformar. Contudo, se chegamos com uma alma perturbada, não acolhemos plenamente essa ação divina. Por isso, o Papa Robert Francis Prevost insiste na necessidade de preparar o coração antes de entrar na igreja. Um passo que muitos negligenciam. O Papa Leão XIV explica que esse preparo começa com o exercício da misericórdia para consigo mesmo e para com os outros. Ele enfatiza que perdoar e pedir perdão são os atos que desatam os nós que pesam na alma. Quando guardamos mágoas, mesmo que pequenas, elas se tornam pedras que carregamos e que nos impedem de estar verdadeiramente livres diante de Deus. Além disso, o Papa Robert Francis Prevost alerta para o perigo da autocondenação. Muitas vezes, o coração pesado é fruto de uma visão distorcida de si mesmo, dominada pela culpa excessiva e pela falta de esperança. Ele nos lembra que Deus não quer que nos afoguemos na culpa, mas que nos levantemos no amor e na misericórdia. É fundamental entender que, apesar dos nossos erros, somos amados incondicionalmente pelo Pai. E é essa certeza que deve guiar nosso coração antes de entrar no santuário. Outro ponto importante que o Papa Leão XIV levanta é a necessidade de silêncio interior. Em sua sabedoria pastoral, ele diz que a igreja é um espaço sagrado onde o silêncio do coração é o terreno fértil para a escuta de Deus. Se o coração está cheio de tumulto, de dúvidas ou de preocupações, esse silêncio não acontece e perdemos a oportunidade de um encontro verdadeiro com o Senhor. Por isso, o Papa Robert Francis Prevost sugere práticas simples para aliviar o peso do coração antes de entrar na igreja. A oração breve de entrega, a meditação de um versículo bíblico, a confissão dos sentimentos negativos a Deus em um ato sincero de humildade. Esses momentos de preparação são a chave para abrir as portas do coração, a graça. Ele ensina. Papa Leão XIV também destaca o valor do acolhimento comunitário na liturgia. Ele lembra que a igreja é o corpo de Cristo, uma família espiritual, e que entrar na igreja com o coração aberto também significa estar disposto a receber e dar amor, mesmo com nossas imperfeições. O coração pesado pode nos isolar e nos fechar para essa comunhão fraterna, empobrecendo nossa vivência cristã. Um ensinamento poderoso do Papa Leão XIV é o convite à confiança. Ele nos chama a confiar no amor infinito de Deus, que está sempre pronto a nos acolher, independentemente do peso que carregamos. Mesmo que seu coração esteja pesado, não hesite em entrar na igreja, diz ele. Mas faça isso com a disposição de entregar seus fardos ao Senhor e permitir que Ele os transforme. Por fim, o Papa Robert Francis Prevost nos lembra que entrar na igreja com o coração leve não é um ato passivo, mas um compromisso ativo de buscar a santidade, de cultivar a paz interior e de praticar o amor diário. Ele exorta: não permita que o peso da vida impeça seu encontro com Deus. Leve seus problemas ao altar e saia renovado. Neste caminho de fé e preparação, Papa Leão XIV se mostra um pastor atento e compassivo, nos guiando a um encontro mais profundo com Deus, onde o coração leve e aberto é o convite para uma verdadeira comunhão. A comunhão
é o momento mais sagrado da missa, o encontro com Cristo vivo, presente no Santíssimo Sacramento. No entanto, muitos não compreendem completamente o peso espiritual que esse ato carrega. O Papa Leão XIV, Robert Francis Prevost, tem sido claro em seus ensinamentos: nunca comungue sem jejum ou sem a devida reverência. Esta orientação não é mera tradição antiga, mas um chamado profundo para respeitar a santidade desse mistério. Neste roteiro, vamos explorar por que o jejum e a reverência são essenciais para a recepção digna da Eucaristia e como o Papa Leão XIV nos guia a uma compreensão renovada e profunda desse momento divino. Para começar, entendamos o significado do jejum e da reverência no contexto da comunhão. O jejum eucarístico, tradicionalmente 1 hora antes da recepção da comunhão, é um sinal de preparação e respeito. Mais do que um simples ato físico, ele representa a disposição do corpo e da alma para receber o alimento espiritual. Papa Robert Francis Prevost nos lembra que o jejum nos ajuda a despertar a consciência para a presença real de Cristo, convidando-nos a uma atitude de humildade e entrega. Ele explica que o jejum não é uma penitência vazia ou uma imposição legalista, mas um momento de encontro interior com Deus, um preparo que nos torna mais conscientes da importância da comunhão. O Papa Leão XIV alerta que pular essa etapa é correr o risco de banalizar o sacramento e de receber a comunhão de forma leviana, o que pode comprometer a graça que se espera receber. Outro aspecto vital que o Papa Robert Francis Prevost enfatiza é a reverência diante da Eucaristia. A reverência é o reconhecimento do mistério divino que se manifesta no pão e no vinho consagrados, diz ele. Essa reverência se manifesta em gestos, posturas e atitudes que refletem a fé viva. Seja ajoelhar-se, fazer o sinal da cruz ou simplesmente manter um silêncio profundo, tudo deve indicar o respeito e o amor por Cristo presente. O Papa Leão XIV alerta que muitas vezes entramos na igreja distraídos, apressados ou até mesmo desrespeitosos com esse momento sagrado, agindo como se fosse apenas uma formalidade. Ele adverte que essa falta de reverência pode criar um vazio espiritual que dificulta a verdadeira comunhão com Cristo. Além disso, o Papa Robert Francis Prevost destaca que a reverência também se estende ao modo como nos aproximamos da comunhão. Ele recomenda que façamos isso com um coração contrito e atento, reconhecendo nossa pequenez e a grandeza do dom que estamos prestes a receber. Ele diz: a comunhão exige de nós uma atitude interior de humildade e gratidão, pois é Deus quem se dá a nós. O jejum e a reverência, portanto, caminham juntos. O jejum prepara o corpo, a reverência prepara a alma. Quando um desses elementos falta, a comunhão perde a sua força transformadora. O Papa Leão XIV ressalta que essa preparação é uma forma de honrar não apenas a presença de Cristo, mas também o mistério da salvação que se renova a cada missa. Outro ensinamento importante de Papa Robert Francis Prevost é sobre a consciência do que significa comungar. Ele ensina que a Eucaristia é fonte e ápice da vida cristã e que recebê-la sem a devida preparação é colocar em risco a própria alma. Para ele, a preparação não é um ritual sem sentido, mas um ato de amor e respeito por Deus que se entrega a nós. O Papa Leão XIV também incentiva os fiéis a refletirem sobre o jejum e a reverência como caminhos de santificação. Ele ressalta que esses atos ajudam a purificar o coração, afastar as distrações e abrir espaço para a graça. Quando jejuamos e comungamos com reverência, estamos dizendo a Deus: eu te recebo com amor e respeito, pois sei que tu és real e vivo em mim.
Além disso, ele alerta para o perigo do comodismo espiritual. Em um mundo cheio de facilidades, a exigência do jejum e da reverência pode parecer pesada ou ultrapassada. Mas o Papa Robert Francis Prevost lembra que essas práticas são pilares que sustentam a fé viva, e abandoná-las pode levar a uma fé superficial e vazia. Para aqueles que se perguntam o que fazer se por algum motivo não puderem jejuar, o Papa Leão XIV oferece uma orientação compassiva. Ele explica que a consciência deve sempre guiar nossas ações e que, em casos de saúde ou outra necessidade legítima, o jejum pode ser adaptado, mas a reverência deve ser mantida com toda a intensidade. A reverência, diz ele, é o mínimo que devemos oferecer ao Senhor presente na Eucaristia. Este ensinamento do Papa Robert Francis Prevost nos convida a olhar para o jejum e a reverência não como obrigações, mas como expressões concretas do amor e da fé. Eles são o preparo necessário para acolher Cristo de forma digna, para que a comunhão não seja um simples ritual, mas uma verdadeira experiência de encontro com o divino. Por fim, Papa Leão XIV desafia cada um de nós a renovar esse compromisso. Nunca comungue sem jejum ou sem a devida reverência, pois a Eucaristia é o tesouro mais precioso que recebemos. Ela merece nossa total dedicação e respeito. A partir deste ensinamento, fica claro que a preparação para a comunhão é um caminho de crescimento espiritual, uma expressão de nossa fé e um convite à santidade diária. Você já parou para pensar que a maneira como nos posicionamos diante de Deus, na oração e na missa, revela muito mais do que imaginamos? A postura corporal é um reflexo direto do que acontece dentro de nós, da nossa alma, da nossa fé e do nosso relacionamento com o divino. O Papa Leão XIV, Robert Francis Prevost, enfatiza que a oração e a comunhão não são apenas atos interiores ou meras formalidades, mas que o corpo participa ativamente desse encontro espiritual. Ele nos lembra que o corpo é templo do Espírito Santo e, como tal, deve expressar com reverência e sinceridade o que a alma sente. Nesta reflexão, vamos explorar como a postura corporal, especialmente durante a oração e a celebração eucarística, revela a alma e influencia a qualidade da nossa vida espiritual. Para começar, é importante entender que a postura física não é apenas uma questão externa. Segundo o Papa Leão XIV, ela simboliza nossa disposição interior. Quando nos ajoelhamos, por exemplo, expressamos humildade, submissão e respeito diante da presença de Deus. Essa ação externa traduz um estado de alma que reconhece a grandeza do Senhor e nossa dependência dele. Robert Francis Prevost ensina que a reverência corporal é um canal que conecta o visível ao invisível, o material ao espiritual, e quando praticada com consciência, fortalece a experiência da oração. Portanto, a postura correta é parte integral da oração verdadeira, porque nos ajuda a entrar em comunhão com Deus em profundidade. Por outro lado, o Papa alerta sobre o perigo de posturas que refletem distração, impaciência ou até mesmo desrespeito. Entrar na igreja com uma atitude corporal relaxada demais, falar alto, mexer-se constantemente ou olhar para o relógio são sinais visíveis de que a alma pode estar dispersa ou desligada da dimensão espiritual do momento. Para Papa Leão XIV, esses sinais externos são um alerta para a necessidade de um despertar interior. Ele recomenda que nos observemos atentamente para perceber se nossa postura física está alinhada com nosso desejo real de encontro com Deus. Outro ponto importante que ele destaca é que a postura corporal pode ser um exercício de disciplina espiritual. Assim como a alma precisa ser disciplinada para vencer a preguiça, a ansiedade e a rotina vazia,
o corpo também deve aprender a se colocar em atitude de oração. Essa disciplina corporal ajuda a preparar o coração e a mente para a verdadeira comunhão com Deus. Um ensinamento valioso de Robert Francis Prevost é que a postura corporal, quando feita com intenção, ajuda a transformar a oração em uma experiência plena. Por exemplo, o simples ato de cruzar as mãos ou colocar as palmas para cima em gesto de entrega pode abrir o coração para receber a graça de Deus. Ele afirma que cada gesto exterior, mesmo o mais simples, tem o poder de fortalecer a alma e aproximar-nos do mistério divino. Assim, a postura não é um detalhe pequeno, mas parte fundamental do caminho espiritual. Além disso, Papa Leão XIV fala da importância do silêncio e da quietude no corpo durante a oração. O silêncio físico ajuda a criar um ambiente favorável para o silêncio interior, para escutar a voz de Deus. A quietude do corpo manifesta a paz que deve reinar na alma. Mas, infelizmente, em muitos momentos, a postura corporal pode denunciar uma alma inquieta, ansiosa ou até mesmo um coração endurecido. O Papa Robert Francis Prevost alerta que, quando o corpo está inquieto, é um sinal de que a alma está lutando contra distrações, dúvidas ou cansaço espiritual. Nesses momentos, a mudança consciente da postura pode ser um meio para reconquistar a atenção e o foco na oração. Por isso, ele recomenda: quando perceber que seu corpo está inquieto, mude sua postura, sente-se direito, respire fundo e diga ao seu coração para voltar a Deus. Outro ensinamento do Papa Leão XIV é que a postura corporal influencia não só nossa relação pessoal com Deus, mas também o testemunho que damos aos outros. Uma postura de respeito e reverência na igreja comunica fé e compromisso, inspirando aqueles ao nosso redor. Robert Francis Prevost enfatiza que a maneira como nos comportamos fisicamente diante de Deus e da comunidade é uma forma de evangelização silenciosa. Quando nos posicionamos com reverência, mostramos aos outros o valor que damos à presença divina, fortalecendo a fé coletiva. Além disso, o Papa Leão XIV também reforça que a postura corporal tem papel na resistência espiritual. Em momentos de cansaço ou fraqueza, manter uma postura firme e reverente pode ajudar a alma a resistir às tentações de desistir da oração ou da fé. Ele compartilha que a vida cristã exige coragem e perseverança, e que a disciplina corporal é uma das ferramentas para sustentar essa caminhada. Mesmo quando o coração está cansado, o corpo pode falar por ele, mantendo a atitude de oração e entrega. Por fim, Papa Robert Francis Prevost nos convida a cultivar uma consciência corporal durante toda a liturgia. Ele incentiva que sejamos atentos aos nossos gestos e posturas, para que sejam verdadeiros sinais do que vive em nossa alma. Esse convite não é para nos tornarmos rígidos ou formais demais, mas para que aprendamos a harmonizar o corpo e o espírito na oração, permitindo que ambos se entreguem em um ato sincero de adoração. Assim, a postura corporal torna-se uma linguagem espiritual, uma forma de oração que expressa e revela a alma, ajudando-nos a crescer na intimidade com Deus. A comunhão é o momento mais sagrado da missa. É o encontro direto da alma com Jesus Cristo, o corpo e o sangue do Senhor. Mas quantas vezes permitimos que a pressa e a distração roubem a profundidade desse momento divino? O Papa Leão XIV, Robert Francis Prevost, nos adverte que a pressa na comunhão não é apenas um problema de tempo, mas um perigo espiritual, que pode impedir a verdadeira união com Deus. Imagine você na fila para receber a comunhão. Seu coração pode estar cheio de expectativas, ou talvez você sinta ansiedade para terminar logo a missa e seguir com seu dia. Essa sensação de urgência é mais comum do que pensamos.
Mas o Papa Leão XIV nos chama a atenção. O momento da comunhão é um encontro de amor, não uma simples formalidade a ser cumprida apressadamente. Segundo Robert Francis Prevost, a pressa é um inimigo silencioso da oração e da fé. Quando nos apressamos, perdemos o sentido real da comunhão, que é o momento de nutrir a alma com o próprio Cristo. Ele ensina que o ato de comungar exige calma, atenção e um coração aberto para acolher a graça que Deus quer derramar. Além da pressa, a distração é outro grande perigo no momento da comunhão. A mente que vagueia por pensamentos mundanos, preocupações do dia ou até mesmo pequenas tentações, afasta o fiel do mistério que está sendo celebrado. O Papa Leão XIV alerta que a distração no momento da comunhão é um sinal de que a alma está dividida, presa entre o céu e a terra. Robert Francis Prevost enfatiza que a comunhão é um ato de entrega total, que requer presença plena. Corpo, mente e espírito devem estar alinhados para que o encontro com Jesus seja verdadeiro e transformador. Mas como evitar a pressa e a distração em um mundo tão acelerado e cheio de estímulos? O Papa nos dá algumas orientações práticas baseadas na espiritualidade cristã. Primeiro, ele nos convida a preparar o coração durante toda a missa, especialmente nas leituras, nos cânticos e na homilia. Quando o coração está sintonizado com o que está sendo proclamado, a mente naturalmente se acalma e se concentra no que importa. Robert Francis Prevost também ensina que a postura corporal ajuda a manter a atenção. Estar consciente do próprio corpo, sentado com reverência, evitando movimentos desnecessários, é um sinal de respeito e ajuda a manter o foco no sagrado momento. Outro ensinamento valioso do Papa Leão XIV é o uso da oração silenciosa antes da comunhão. Ele recomenda reservar alguns segundos para um ato de contrição e um pedido sincero de graça, preparando a alma para receber Jesus com pureza e amor. Essa pausa consciente, antes de receber a hóstia consagrada, é uma forma de desacelerar o ritmo do dia, de silenciar as distrações e de acolher o que é eterno. Papa Robert Francis Prevost também destaca que a pressa na comunhão pode ser um reflexo do egoísmo humano, da vontade de controlar o tempo e não se entregar ao mistério divino. Ele nos lembra que a fé pede confiança e paciência, qualidades essenciais para o crescimento espiritual. Um dos ensinamentos mais tocantes do Papa é que a comunhão não é um momento qualquer, mas o ponto alto da missa, a verdadeira fonte da vida espiritual. Ele diz: quando nos apressamos, estamos negando a nós mesmos o dom que Deus quer nos dar. Além disso, ele explica que a pressa pode causar a perda da consciência da presença real de Cristo, transformando a comunhão em um ato mecânico e vazio. E isso é uma perda imensa para o cristão que deseja viver uma fé profunda e vibrante. Outro aspecto que o Papa Leão XIV ressalta é o testemunho que damos com a forma como nos aproximamos da comunhão. A calma e a atenção falam mais alto do que palavras, mostram respeito pelo mistério e amor por Jesus presente na Eucaristia. Para Robert Francis Prevost, a comunhão deve ser um momento de encontro íntimo, quase um diálogo silencioso entre o fiel e Deus. Por isso, a pressa e a distração impedem que esse diálogo aconteça plenamente. O Papa também alerta para a tentação de pensar que a comunhão é só um rito ou mais um momento da missa. Ele insiste que quem pensa assim está se fechando para a transformação que Jesus quer operar em cada coração. A graça da comunhão não é um simples alimento espiritual. É a própria vida de Cristo que se comunica, que se entrega para renovar, fortalecer e purificar. Não há lugar para pressa nesse momento de comunhão profunda. Por fim, Robert Francis Prevost nos desafia a cultivar a paciência e a atenção, não só na missa,
mas em toda a vida cristã. Ele ensina que a disciplina da alma para evitar a pressa e a distração é um caminho de santidade e liberdade. Ele afirma: a alma que aprende a estar presente, que sabe esperar em Deus, é a alma que cresce na fé e no amor. Portanto, a próxima vez que for à missa, lembre-se, não permita que a pressa ou a distração roubem o tesouro da comunhão. Faça dela um momento de entrega, silêncio e amor. Valorize cada segundo, pois Deus está ali esperando por você com um amor infinito. A comunhão é um ato de amor, um encontro íntimo e sagrado entre a alma do fiel e Jesus Cristo presente no Santíssimo Sacramento. No entanto, vivemos tempos em que a prática da comunhão muitas vezes se torna um ritual mecânico, uma obrigação que pesa no coração, ou até mesmo um hábito que perde o significado. O Papa Leão XIV, Robert Francis Prevost, nos alerta vigorosamente contra essa armadilha espiritual. A comunhão jamais deve ser um ato vazio, uma rotina sem alma. Ao longo dos anos, a Igreja tem reafirmado a importância da comunhão como fonte e ápice da vida cristã. Porém, quando o fiel se aproxima do altar apenas por cumprimento, sem um verdadeiro desejo de encontro com Deus, algo essencial se perde. Papa Robert Francis Prevost ensina que essa comunhão de obrigação é uma grave ameaça para a fé, porque rouba da alma a profundidade e a transformação que o sacramento traz. A rotina, quando mal compreendida, pode ser perigosa. Ela pode adormecer o coração, levar à frieza espiritual e criar uma espécie de autopiloto, onde o crente não está realmente presente, nem consciente do mistério que está celebrando. O Papa Leão XIV, em seus ensinamentos, chama a atenção para a urgência de reviver o sentido verdadeiro da comunhão. Ele diz: quando o cristão se aproxima da Eucaristia sem desejo, sem fervor, está desperdiçando o maior presente que Deus nos dá. Mas por que isso acontece? Por que a comunhão, que deveria ser o ápice do encontro com Deus, torna-se, para muitos, um momento de rotina, uma obrigação quase imposta? Robert Francis Prevost explica que isso ocorre quando a fé não é cultivada de forma viva no coração. Quando as pessoas deixam de meditar sobre o significado da Eucaristia, quando não há mais um olhar contemplativo sobre Jesus presente no altar, o ritual perde sua força. Outro ponto que o Papa destaca é a falta de preparação interior. Sem preparação, a comunhão torna-se um ato vazio, uma repetição automática que não toca a alma. Ele nos lembra que a verdadeira comunhão requer desejo, um anseio profundo de unir-se a Cristo. Ele afirma: o coração que não deseja, o espírito que não anseia, está longe de compreender o mistério do amor que se entrega. Para romper com essa rotina espiritual, o Papa Leão XIV incentiva uma renovação da fé e da consciência no ato da comunhão. Ele recomenda práticas simples, mas poderosas, para redescobrir a beleza do sacramento. Uma dessas práticas é o cultivo da gratidão. Robert Francis Prevost destaca que um coração grato está sempre aberto para receber Deus. Ao se aproximar da comunhão, o fiel deve se lembrar do infinito amor de Jesus que se entrega no altar. Essa lembrança ativa o desejo e evita que o momento se torne mecânico. Além disso, o Papa enfatiza a importância da oração antes da comunhão, não como uma obrigação, mas como um encontro pessoal. Uma oração sincera, cheia de amor e expectativa, prepara a alma para acolher a graça divina. Robert Francis Prevost também adverte sobre o perigo de usar a comunhão para cumprir um dever diante dos outros. Em vez de viver um encontro verdadeiro com Deus, ele diz: a fé verdadeira nasce no silêncio do coração, não na busca de aprovação humana.
O Papa ressalta que a comunhão é um ato de liberdade, de entrega espontânea, e não um peso imposto. A obrigação só faz sentido quando está alicerçada no amor e no entendimento do que significa receber Jesus. Outro ensinamento marcante é que a rotina na comunhão pode levar ao afastamento da fé. Ele chama isso de morte espiritual silenciosa, porque o coração, saturado de hábitos vazios, se endurece e perde a capacidade de se emocionar com o divino. Robert Francis Prevost nos convida a olhar para o exemplo de santos e mártires, que viviam a comunhão como uma experiência única, sagrada, um momento de encontro que os transformava profundamente. Ele afirma que esses exemplos devem inspirar todos nós a abandonar o comodismo e a rotina, para redescobrir a beleza da Eucaristia como fonte de vida. O Papa Leão XIV também reforça a importância da comunidade na vivência da comunhão. Ele diz que a participação ativa, consciente e amorosa da missa fortalece o desejo de comungar não por obrigação, mas por amor. Por fim, Robert Francis Prevost desafia cada fiel a se perguntar: como vivo minha comunhão? Com que coração? Me aproximo do altar? É amor ou obrigação? Esse questionamento é essencial para que a comunhão recupere seu poder transformador. Lembre-se, a comunhão é um convite do próprio Jesus para um encontro íntimo, um momento de graça que nunca deve ser banalizado. Nunca permita que a obrigação ou a rotina apaguem a chama do amor que a Eucaristia quer acender em seu coração. A confissão é uma das práticas espirituais mais importantes para o fiel que deseja receber a comunhão com o coração puro e aberto. No entanto, em tempos modernos, muitos se aproximam da Eucaristia sem o devido exame de consciência e sem o sincero arrependimento dos pecados. O Papa Leão XIV, Robert Francis Prevost, nos exorta com firmeza a não negligenciarmos este sacramento vital como preparação para o encontro com Jesus na comunhão. Segundo o Papa Robert Francis Prevost, a confissão é muito mais que um ato formal ou uma obrigação. É uma oportunidade de renovar a alma, um caminho para a verdadeira liberdade espiritual. Ele afirma: a confissão não é um fardo, mas uma graça que nos liberta da escravidão do pecado e nos prepara para acolher a Eucaristia com dignidade. Mas por que a confissão é tão necessária antes de comungar? E por que muitos deixam de praticá-la, mesmo sabendo da sua importância? O Papa Leão XIV destaca que a falta de confissão frequentemente nasce da falta de compreensão profunda sobre o que significa o pecado e a misericórdia divina. Muitas pessoas caem na tentação de minimizar suas falhas ou se acomodar com pequenas imperfeições espirituais, esquecendo que a comunhão requer um coração limpo e arrependido. Ele nos alerta que receber a comunhão sem a preparação adequada pela confissão é uma atitude que pode colocar em risco a nossa relação com Deus. Ele usa palavras fortes. A comunhão sem confissão, quando há pecado grave, é um desrespeito à presença real de Cristo e pode até causar dano espiritual. Papa Robert Francis Prevost enfatiza que a confissão é uma fonte de luz que permite enxergar os obstáculos que bloqueiam a graça em nossa vida. Ele destaca: sem a confissão, a alma pode estar carregada de sombras que impedem o encontro pleno com Deus no sacramento da Eucaristia. Além disso, ele ressalta que a confissão é também um gesto de humildade e coragem espiritual. Reconhecer nossas limitações diante de Deus e pedir perdão é um ato de grande força interior, que renova a esperança e o desejo de uma vida em santidade. Muitos, entretanto, têm medo ou vergonha da confissão, o que o Papa Leão XIV considera um grave obstáculo à comunhão verdadeira. Ele diz:
O medo da confissão é o medo de Deus, que não compreende o amor misericordioso que Ele tem por nós. Deus não condena, Ele ama e perdoa. Neste sentido, o Papa Robert Francis Prevost nos convida a mudar a perspectiva sobre a confissão, não como um julgamento severo, mas como um abraço misericordioso do Pai que acolhe o filho pródigo. O Papa também destaca a importância de um exame de consciência cuidadoso antes da confissão. Ele recomenda que o fiel reserve um tempo para refletir sobre seus pensamentos, palavras e ações, identificando aquilo que precisa ser trazido à luz do perdão divino. Robert Francis Prevost ensina que um exame de consciência sincero deve ser feito com calma e oração, para que a confissão seja profunda e transformadora. Além disso, ele aconselha a preparar o coração para a confissão com uma atitude de total confiança em Deus. Ele afirma: confessar não é apenas contar os pecados, é entregar a alma, deixar-se curar pelo amor infinito de Deus. Outra lição importante do Papa Leão XIV é que a confissão não deve ser vista como um ato isolado, mas como parte de uma caminhada contínua de conversão. Ele reforça: a confissão é o primeiro passo para uma vida renovada, que se fortalece na comunhão com Cristo. Robert Francis Prevost também alerta contra o comodismo espiritual, que faz o fiel adiar ou evitar a confissão, pensando que pode comungar mesmo com o coração carregado. Ele nos adverte: não devemos brincar com o Espírito Santo. A comunhão, sem preparação adequada, é um risco que não vale a pena correr. Além disso, o Papa Leão XIV chama a atenção para o efeito que a confissão tem na comunidade. Ele lembra que a pureza do coração do fiel contribui para a santidade da Igreja e que a confissão frequente fortalece a união de todos os membros no corpo de Cristo. Ele diz: cada confissão sincera é um passo para a renovação da Igreja e um testemunho de fé para o mundo. Um dos ensinamentos mais belos do Papa Robert Francis Prevost é sobre o perdão como uma experiência que transforma e liberta. Ele afirma que, ao confessar, o fiel não apenas recebe o perdão, mas é restaurado na sua dignidade como filho amado de Deus. Por isso, a confissão é essencial para quem deseja experimentar a comunhão não como um rito vazio, mas como um verdadeiro encontro que renova o coração. O Papa Leão XIV também ensina que, após a confissão, o fiel deve viver com um coração grato e disposto a crescer na santidade, permitindo que a graça recebida na comunhão floresça na sua vida diária. Ele finaliza com um convite profundo: não tema a confissão. Ela é o caminho seguro para uma comunhão verdadeira que transforma a alma e nos faz mais próximos de Deus. Concluindo, a confissão é o instrumento divino que evita a falta de preparação antes da comunhão. Ela limpa as feridas da alma, abre caminho para a graça e prepara o fiel para o encontro mais íntimo com Cristo. Sem ela, a comunhão corre o risco de se tornar apenas um ato exterior, sem tocar a profundidade do nosso ser. Por isso, não adie, não ignore o sacramento da confissão. O Papa Leão XIV nos chama a viver essa experiência com fé, coragem e amor, para que a comunhão seja sempre uma fonte de vida, luz e paz. Receber a comunhão é o momento culminante da celebração da missa, uma verdadeira comunhão com Cristo que se faz presente no corpo e sangue do Senhor. Mas o que muitos fiéis não percebem é que o ato de comungar não termina no instante em que recebemos a Eucaristia. Pelo contrário, o Papa Leão XIV, Robert Francis Prevost, nos alerta com vigor sobre a importância vital do silêncio e da oração que deve seguir esse encontro sagrado. Segundo o Papa Robert Francis Prevost, o momento após a comunhão é um tempo precioso de intimidade com Deus,
uma oportunidade de mergulhar na presença divina e deixar que a graça flua profundamente na alma. Ele afirma: a comunhão não é um ponto final, mas uma vírgula. O verdadeiro encontro continua no silêncio que abre o coração para Deus. Mas por que o silêncio e a oração são tão essenciais depois da comunhão? E por que tantas vezes as pessoas ignoram esse momento, apressando-se ou distraindo-se logo após comungar? O Papa Leão XIV explica que o silêncio é uma linguagem sagrada, um convite à escuta interior e à contemplação. Ele enfatiza que, em meio ao barulho do mundo e da vida cotidiana, o silêncio pós-comunhão é um oásis espiritual, onde a alma encontra repouso e renovação. Ele ensina: o silêncio após a comunhão é o espaço onde Deus fala e a alma responde com amor. Este momento de oração silenciosa permite que o fiel reconheça a presença real de Cristo dentro de si, não apenas como um conceito, mas como uma realidade viva que transforma e renova. O Papa Robert Francis Prevost nos alerta que ignorar este tempo é perder uma das maiores graças do sacramento. Além disso, ele adverte que a pressa e a distração, tão comuns hoje em dia, impedem o verdadeiro encontro com Jesus e diminuem o efeito transformador da comunhão. Ele afirma: a comunhão sem oração é como um alimento que não é digerido, não nutre a alma e deixa-a faminta. Outro ponto fundamental nos ensinamentos do Papa Leão XIV é que o silêncio e a oração pós-comunhão cultivam a vigilância espiritual, protegendo o coração das tentações e fortalecendo a fé. Ele diz: na quietude, a alma se torna forte e resistente às investidas do mundo e do mal. Ele nos convida a entender que a comunhão não é apenas receber, mas permanecer. Permanecer na presença de Cristo é um exercício de humildade e amor, que exige atenção, paciência e entrega. Papa Robert Francis Prevost também destaca que a oração depois da comunhão deve ser uma oração pessoal, sincera, um diálogo íntimo entre o fiel e Deus. Pode ser uma ação de graças, um pedido de força ou simplesmente um momento de contemplação. Ele explica: cada coração sabe o que precisa dizer. Basta abrir-se em silêncio e deixar o Espírito Santo conduzir. O Papa Leão XIV, em seus discursos, tem reforçado a necessidade de resgatar essa prática esquecida. Ele alerta que muitos fiéis terminam a missa imediatamente após a comunhão, apressando-se para sair, muitas vezes sem nem olhar para o altar. Ele diz: não se afaste do altar tão rapidamente, permaneça no silêncio e permita que a graça faça sua morada. Além disso, o Papa Robert Francis Prevost menciona que o silêncio pós-comunhão é uma forma de testemunho. Ao cultivar esse momento, mostramos ao mundo que a fé não é um ritual apressado, mas uma experiência profunda que transforma a vida. Ele acrescenta: o silêncio da oração após a comunhão é a luz que ilumina nosso caminho no mundo. Outro ensinamento importante é que o silêncio e a oração pós-comunhão ajudam a interiorizar o sacramento, permitindo que a alma cresça na graça e no amor. Sem essa reflexão, o risco é tornar a comunhão algo mecânico, sem impacto verdadeiro. Na vida espiritual, o Papa Leão XIV alerta: quando ignoramos o silêncio, colocamos uma barreira entre nós e o coração de Deus, bloqueando o fluxo da graça. Ele também destaca que essa prática fortalece a unidade com toda a Igreja. No silêncio e na oração, nos unimos aos santos e a todo o povo de Deus, que em todo o mundo e em todos os tempos celebra esse mistério sagrado. O Papa Robert Francis Prevost reforça que o silêncio pós-comunhão é um tempo de profunda comunhão com a Igreja e com Cristo, um momento para renovar o compromisso de viver conforme o Evangelho. Ele diz: a comunhão nos transforma,
mas a oração após ela nos faz testemunhas fiéis do amor de Cristo. Por fim, o Papa Leão XIV faz um chamado urgente para que os fiéis redescubram o valor do silêncio e da oração depois da comunhão. Ele nos convida a criar esse hábito santo em nossas vidas para que a Eucaristia seja sempre fonte de vida e luz. Ele conclui com uma palavra forte e encorajadora: não abandone o altar sem antes estar em paz com Deus e consigo mesmo. O silêncio e a oração são o verdadeiro alimento para o coração que comunga. Este momento é, sem dúvida, uma das maiores oportunidades que temos para aprofundar nossa fé e nossa relação com Deus, fortalecendo-nos para enfrentar os desafios da vida com coragem e esperança. Receber a comunhão é muito mais do que um simples ato religioso. É um verdadeiro reencontro com Cristo, um momento sagrado que deve marcar o início de uma transformação profunda em nossa vida espiritual e cotidiana. O Papa Leão XIV, Robert Francis Prevost, nos ensina que a Eucaristia é um convite constante à renovação, um chamado para renascer a cada comunhão e viver em plena comunhão com Deus e com o próximo. Para o Papa Robert Francis Prevost, receber a comunhão não pode ser um gesto mecânico ou rotineiro. Ele afirma com clareza: cada vez que recebemos o corpo de Cristo, somos convidados a deixar para trás o velho homem e ressurgir como novas criaturas, revestidas de amor, perdão e esperança. Essa é uma mensagem poderosa e necessária para todos os fiéis que desejam viver uma fé autêntica e vibrante. Ao receber a comunhão, temos diante de nós uma oportunidade única de iniciar um novo capítulo em nossa jornada espiritual. O Papa Leão XIV enfatiza que este sacramento é a fonte de graça que fortalece nossa vontade e nos capacita a vencer as tentações, a superar os desafios e a crescer na virtude. Ele nos lembra: a comunhão é o fermento da santidade que deve levedar todo o nosso ser, transformando nossas ações, pensamentos e atitudes. Mas como fazer dessa experiência um verdadeiro recomeço de vida? O Papa Robert Francis Prevost nos orienta a cultivar uma postura de abertura e disposição interior antes, durante e principalmente após a comunhão. Ele insiste que a Eucaristia não é o fim da missa, mas o início de uma vida renovada. Não basta receber o corpo de Cristo, é preciso deixar que Ele viva em nós, fazendo-se luz, força e alegria em nosso cotidiano. Uma das chaves para esse novo começo está na decisão consciente de abandonar os erros do passado e abraçar a graça com humildade e confiança. Papa Leão XIV aconselha que, ao comungar, cada fiel renove seu compromisso de conversão. A comunhão é o sacramento da misericórdia infinita. Ao nos alimentarmos do corpo de Cristo, somos chamados a ser sinais vivos dessa misericórdia no mundo. Nesse sentido, ele alerta contra a complacência espiritual, aquela tendência de aceitar a comunhão como um ritual comum sem permitir que ela nos transforme verdadeiramente. Ele diz: não permita que a comunhão se torne uma rotina vazia, que ela seja sempre uma experiência que renova seu coração e sua mente. Para receber a comunhão como um novo começo, o Papa Robert Francis Prevost recomenda uma preparação interior profunda e constante, que inclui o exame de consciência, a confissão frequente e a prática diária da oração. Ele destaca que a graça recebida na Eucaristia só pode florescer plenamente se cultivada com perseverança e amor. A comunhão é uma semente divina plantada em nossa alma. Cabe a nós regá-la com oração, fé e boas obras. Além disso, o Papa Leão XIV nos lembra que a comunhão renova nossa missão na Igreja e no mundo. Cada vez que recebemos o corpo de Cristo, somos enviados como discípulos missionários
para levar o amor de Deus aos irmãos. Ele enfatiza: a verdadeira comunhão produz frutos de caridade, justiça e paz. Somos chamados a ser luz na escuridão, sal que dá sabor à vida. Outro aspecto fundamental apontado pelo Papa Robert Francis Prevost é a importância da gratidão. Receber a comunhão como um novo começo exige um coração grato, que reconhece o dom imenso da Eucaristia e responde com louvor e serviço. Ele ensina: a gratidão abre as portas da alma para a ação do Espírito Santo, que renova nossas forças e nos guia no caminho do amor. O Papa Leão XIV também destaca que a comunhão é um convite à comunhão com toda a comunidade de fé. Não estamos sozinhos, somos membros vivos do corpo de Cristo, e essa união deve se refletir em nossas atitudes diárias de fraternidade e solidariedade. Ele afirma: receber a comunhão é entrar em comunhão com todos os irmãos e irmãs, que esse vínculo nos inspire a viver em unidade e caridade. Por fim, Papa Robert Francis Prevost faz um chamado a todos os fiéis para que não deixem a comunhão ser apenas um momento isolado, mas o ponto de partida para uma vida transformada, cheia de esperança e compromisso. Ele conclui que cada comunhão seja o renascimento de uma vida nova, uma vida marcada pela presença de Cristo, pelo amor e pela alegria de ser seu discípulo. Esse convite à renovação constante é um desafio para todos nós, especialmente em tempos difíceis, quando a fé pode parecer frágil e a esperança distante. Mas a comunhão é a fonte inesgotável de força e coragem que nos impulsiona a continuar, a superar os obstáculos e a testemunhar o amor de Deus no mundo. Portanto, ao receber a comunhão, lembre-se de que você está sendo chamado a um novo começo, a uma vida transformada e cheia de significado. O Papa Leão XIV nos mostra que esse momento sagrado é uma oportunidade para abrir o coração, deixar o Espírito Santo agir e caminhar com renovada fé e compromisso. Se você quer aprofundar sua fé e nunca perder os ensinamentos poderosos do Papa Leão XIV, não esqueça de curtir este vídeo, deixar seu comentário com suas dúvidas ou experiências e se inscrever no canal agora mesmo. Vamos juntos crescer na fé e na comunhão com Cristo.